bom é tê-lo de volta conosco aqui no Classe Professores. Nesta semana chegamos à lição número 9 da nossa escola sabatina, os ritmos do descanso. Esse é o tema dessa semana e, de alguma forma, é a primeira parte de um estudo que vai se prolongar até a semana que vem. Mas na lição desta semana, na lição 9, o assunto é um estudo sobre o descanso ofertado por Deus semanalmente, que é o sábado. O sábado foi criado por Deus para o descanso do homem. Então, vários aspectos estão envolvidos nessa dádiva, né? Eu notei alguns aqui. O primeiro é: o sábado é um monumento na criação perfeita realizada por Deus. Sempre que alguém tem um argumento, digamos, apologético contra o sábado, ele diz: o sábado é coisa de judeu, o sábado é coisa de Velho Testamento, com Jesus tudo mudou, agora é o domingo. Mas o texto bíblico deixa claro em Gênesis que o sábado foi criado na criação, mesmo antes da entrada do pecado. O sábado aparece em Gênesis 2, de 1 a 3, né? Um segundo argumento que podemos usar aqui é que o homem que foi criado à imagem de Deus é convidado para honrar esse Criador, referenciando ou reverenciando a Deus através da guarda do sábado. O Êxodo 20, verso 8 a 11, deixa isso claro. Quando ele pede para que você descanse, você tenha o seu sábado, você cesse as suas atividades seculares, materiais nesse dia, ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, há uma reverência ao Criador. Aqui não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo entra nessa história bem depois. Ou seja, o sábado é um preceito moral das Escrituras e não apenas um preceito sazonal das Escrituras. Mesmo depois do pecado, como nós vimos, e agora temos novas circunstâncias, o sábado continua como um tempo de descanso. Então você lembra, por exemplo, do episódio do maná em Êxodo capítulo 16, dos versos 14 a 31. Deus manda o povo colher o pão que caía do céu, e o povo colhia de domingo ou do primeiro dia da semana até o 6º dia, né? E no sábado não caía. Muita gente ia lá buscar e não tinha. Deus estava dizendo o seguinte: olha, esse dia é para ser reverenciado, esse dia é para ser guardado como um dia de adoração, de descanso. Alguns espertos achavam que ia achar pão do céu lá, e o pão não caía. Mas na sexta-feira ele caía dobrado, e a Bíblia diz que ele não cheirava mal e não criava bichos. Uma prova de que Deus estava, de fato, abonando ou confirmando o dia de sábado como um dia de guarda, né? Bem, agora, depois do pecado também, o sábado tem uma nova dimensão. Além de ser um memorial da criação, o sábado passa a ser um memorial da redenção, ilustrado pela experiência da libertação de Israel do Egito. Em Deuteronômio 5, verso 15, quando fala do sábado, ele apresenta algo novo. O sábado não é apenas um memorial da criação, mas é um memorial da libertação. Comemora-se a libertação. E aí nós, por extensão, colocamos isso como uma libertação também do pecado. O Egito aí representa o pecado, né? E aí um fator interessante também dentro desse ponto, eu estou no ponto número 5 dessa discussão, né? O sábado deve ser não apenas uma celebração individual, mas um fator de integração com o próximo. Na próxima lição nós vamos estudar aprofundar um pouquinho mais esse aspecto da relação do ser humano com o ser humano e o sábado, né? Em Isaías 58, por exemplo, o sábado é colocado como fazer bem ao próximo, com alegria. Não é apenas parar, mas trabalhar, fazer algo pelos seus irmãos, pela sua comunidade. Isto é ratificado por Jesus no Novo Testamento, onde ele diz que é lícito fazer bem aos sábados. Não é apenas um dia de preguiça, digamos assim, né? Há também uma dimensão familiar no sábado, né? Lá em Levítico 19:3, o texto diz assim: respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Perceba, há uma ligação entre sábado e família. Por quê? Porque o sábado é também um dia da família. É um dia que dedicamos a Deus, mas dedicamos aos filhos de Deus, a melhor criação de Deus, que somos nós, os seres humanos.
E ali vivemos harmoniosamente. O sábado e a família, eles andam juntos. O sábado, na verdade, é um tempo para parar os negócios materiais e fortalecer os negócios espirituais e familiares. Então, sábado é também um dia de ir à igreja, de participar da vida na comunidade, né? Jesus nos deu um exemplo disso quando ele foi à sinagoga no sábado, e não apenas foi para cumprir um dever, porque alguns às vezes argumentam, ele foi lá para cumprir um dever porque todo mundo ia. O texto vai além, diz que ele não apenas foi, mas ele participou, ele tomou o livro de Isaías e fez uma leitura lá. Ou seja, ele era alguém que ia à igreja por alegria, ele ia à igreja por não apenas para cumprir uma tabela, para cumprir um dever que lhe era imposto, né? Então, essa é a ideia dessa semana, mostrando o sábado como um dia de descanso e que atinge aspectos físicos e espirituais também, e familiares também. Então, essa é a primeira parte desse assunto que tem a ver com o sábado e com o descanso. E eu terminaria então fazendo aquela pergunta que tradicionalmente nós fazemos, né? Converse com os alunos um pouquinho sobre isso, discuta com eles a seguinte pergunta. Alguns dizem que para Deus qualquer dia serve, ou seja, sábado quer dizer descanso, então eu posso descansar no domingo, na segunda-feira, na sexta-feira, qualquer dia serve, ok? Será que é assim mesmo? Como é que você responderia a esta situação? Como é que você responderia a este caso, né? O sábado, o descanso pode ser qualquer dia, é o dia que eu escolho. A Bíblia deixa claro que é o sétimo dia, e o sétimo dia é o sábado. E há sempre aqueles que são leigos nesse assunto que começam a dizer o seguinte, não, na verdade, houve uma troca de calendários, então vocês não sabem direito se esse é o sábado verdadeiro, parará, papapá. Tudo isso é conversa. Na verdade, o sábado que nós guardamos é o sábado que vem lá desde a criação. Porque houve troca de calendários, houve mudança de anos, calendário juliano para calendário gregoriano, e etc. e tal, e outras coisas mais. Mas é interessante, Deus sempre preservou o ciclo semanal. Ou seja, um ciclo semanal de 7 dias, começando no primeiro e indo ao sétimo dia. Então, o último dia é o dia do descanso. E se você tiver mais alguma dúvida, eu sempre digo isso, pergunte a um judeu qual é o sábado. Um povo que existe há mais de 5.000 anos, que continua guardando o mesmo dia que nós guardamos. Então, não há aqui razão para nenhuma dúvida nesse sentido, né? Converse um pouquinho com seus alunos, que Deus lhe abençoe, e a gente se encontra na semana que vem para a gente continuar esse papo e esse assunto que começamos aqui. Um abraço e até lá.